porta daquele banheiro público bateu atrás de mim e, no mesmo segundo, ouvi a respiração de um homem que eu conhecia bem demais. E não tinha a menor chance dele estar ali. Antes de começar, deixa eu te dizer rapidinho. Se você curte relatos reais como esse e quer apoiar meu trabalho, vira membro do canal, você me ajuda demais e ainda recebe conteúdo exclusivo. Eu tinha entrado ali só para respirar um pouco. A rua estava movimentada, o calor apertado e minha cabeça não parava um segundo. Mas, quando empurrei a porta daquele lugar, tudo mudou. O cheiro de limpeza misturado com a umidade das paredes me cercou e um silêncio estranho tomou conta. Foi aí que notei uma sombra perto da última cabine. Não dei muita importância no começo, só que o ambiente ficou pesado de repente, como se eu não estivesse sozinho. Quando dei mais 2 passos, ouvi aquela respiração de novo. Não era qualquer uma. Tinha um ritmo familiar, um jeito de puxar o ar, como se tentasse se acalmar. Meu peito apertou na hora. Eu conhecia aquele som. Meu corpo reconheceu antes mesmo da minha cabeça acompanhar. Pensei em voltar, abrir a porta e ir embora, mas algo me segurou. Uma curiosidade meio torta, misturada com um incômodo que veio do nada. A luz fraca piscava bem em cima do espelho, e meu reflexo aparecia meio torto, meio desfocado. Senti minha nuca arrepiar quando ouvi o barulho leve de alguém mudando de posição dentro da cabine. Aquilo não era normal. Aquele lugar quase sempre estava vazio àquela hora. Foi aí que notei os tênis, iguais aos do Leandro. O mesmo modelo, o mesmo desgaste no lado direito. Meu coração deu um salto tão forte que eu senti o ar falhar por um instante. Meu primeiro impulso foi chamar, mas minha voz travou. Por que ele estaria ali? E por que daquele jeito escondido? A tensão tomou conta do meu corpo inteiro. Passei a mão no rosto, tentando entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma lembrança antiga veio à tona. O jeito que o Leandro me encarava às vezes, como se quisesse dizer algo que nunca dizia. O banheiro estava tão silencioso que dava para ouvir até a água pingando da torneira. Avancei mais um pouco, com cuidado, tentando ver algo por baixo da porta da cabine. Não conseguia enxergar direito, mas vi a sombra dele se mexendo devagar, como se estivesse indeciso. O ar pesou ainda mais, quando ouvi meu nome sair baixinho lá de dentro. Guto? Ele falou meu nome como se tivesse medo de ser ouvido por outra pessoa. No instante em que ouvi, minhas mãos ficaram frias. Eu não tinha mais dúvida nenhuma. Era o Leandro. E ele estava escondendo alguma coisa. Algo grande, a forma como ele pronunciou meu nome. Tinha medo ali, tinha nervosismo, tinha algo que eu não conseguia decifrar. Senti a tensão crescer, uma mistura de preocupação e algo que eu não queria admitir naquele momento. Me aproximei da porta, tentando manter a calma. Senti meu coração bater forte, como se o som fosse preencher aquele espaço. Toquei levemente na porta e ela se mexeu um pouquinho. Por dentro, o Leandro respirava fundo, tentando controlar algo que eu não entendia. Perguntei baixinho se estava tudo bem, e por um momento só ouvi silêncio. Depois ele disse que não queria que eu ouvisse daquele jeito. Aquilo me desmontou por dentro. Que jeito? O que ele escondia? E por que parecia tão vulnerável? O banheiro antes, só um lugar onde eu tinha parado por acaso, agora parecia um ponto sem volta. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo entre nós. Quando ele finalmente destravou a porta, a cabine abriu só um palmo, mas nesse pequeno espaço vi os olhos dele, molhados, perdidos e carregados de algo que eu não esperava encontrar ali. Foi nesse momento que percebi que nada na nossa amizade era tão simples quanto eu sempre achei. E o que ele disse em seguida me fez sentir minhas pernas quase falharem. A porta abriu um pouco mais e o Leandro ficou parado ali, como se o próprio corpo tivesse medo de atravessar aquela linha invisível entre nós. A luz fraca batia no rosto dele, deixando tudo mais tenso ainda. Eu tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas minha voz simplesmente não saiu. Só conseguia olhar para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Leandro desviava o olhar, como se carregasse um peso enorme nas costas. O jeito que ele apertava as mãos mostrava que estava no limite. Quando ele finalmente falou, a voz veio baixa, arranhada, quase como se estivesse confessando algo que segurou por tempo demais. Ele disse que não estava ali por acaso, que não era a primeira vez que ia naquele banheiro, e que tinha feito uma escolha sem pensar nas consequências. Meu corpo ficou rígido, senti algo estranho percorrendo meu peito, como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim sem que eu quisesse. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respirou fundo e apoiou a mão na parede, tentando criar coragem. O jeito que os olhos dele tremiam me fez sentir um nervosismo que eu nunca tinha sentido perto dele. Quando ele pediu para eu entrar na cabine, meu primeiro impulso foi recuar, mas algo na expressão dele me segurou. Não era um convite qualquer. Tinha medo ali. Tinha pedido de ajuda. Entrei devagar e ele fechou a porta atrás de nós.
Ficamos tão perto que eu conseguia sentir a respiração dele encostando no meu rosto por um momento. O ar ficou pesado, quente, quase difícil de puxar. Foi então que ele confessou que usava aquele lugar para se esconder, que vinha ali quando tudo ao redor parecia demais. Ele disse que tinha pensamentos que não conseguia controlar e que, naquele banheiro, ninguém olhava para ele como um problema. Enquanto falava, os olhos dele foram encontrando os meus e aquela tensão que sempre existiu entre a gente ficou ainda mais forte, como se estivesse presa numa corda prestes a arrebentar. Leandro tocou meu braço de leve, quase pedindo desculpa por aquilo. Senti um arrepio forte subir pelo meu corpo e não consegui afastar. A cabine parecia menor do que realmente era, e cada movimento que ele fazia deixava o clima ainda mais carregado. Ele me olhava como se esperasse que eu entendesse algo que ele nunca teve coragem de dizer. Eu perguntei qual era o verdadeiro motivo dele estar ali naquele momento. Ele demorou para responder. Olhou para o chão, respirou fundo, levou a mão à nuca e finalmente disse que tinha vindo porque não aguentava mais fugir de uma verdade que estava crescendo dentro dele. Uma verdade que ele tentou ignorar por muito tempo. Quando ele levantou o olhar, percebi que tinha algo diferente. Uma intensidade que eu nunca tinha visto nele. Ele falou meu nome devagar, Guto, do jeito que sempre me deixava confuso. E então disse que a pessoa que ele tentava evitar era eu, que cada vez que a gente ficava perto, ele sentia uma mistura de medo e vontade. Vontade de algo que ele nunca deixou sair da boca. O impacto disso me deixou sem reação. Senti minhas mãos ficarem geladas, meu estômago virar, minha respiração falhar por um segundo. Nunca imaginei que aquela sensação estranha que sempre rolava entre nós fosse real. Ele continuou falando, como se tudo estivesse desmoronando de uma vez só. Disse que tinha ido até ali para tentar apagar esse sentimento, mas que ao me ouvir entrar no banheiro, tudo voltou com força. A cabeça dele encostou no meu ombro por um instante, e aquilo me deixou completamente perdido. Senti o peso da situação, o medo dele e a tensão que parecia explodir dentro daquela cabine apertada. O barulho distante da rua contrastava com aquele silêncio absurdo entre nós. Era como se o mundo inteiro tivesse parado só para observar aquele momento. Leandro levantou a cabeça devagar e nossos rostos ficaram perto demais. Aquele tipo de proximidade que deixa qualquer um tonto. Eu senti minhas pernas vacilarem e ele percebeu. A forma como ele me olhou parecia pedir uma resposta que eu não sabia dar. Era como se ele estivesse preparado para perder tudo, inclusive a nossa amizade, só por dizer aquilo. Ele tocou minha mão, só isso, mas o gesto foi tão carregado que me deixou sem chão. E foi aí que ele soltou a frase que me desmontou por dentro, que tinha medo do que sentia por mim, e medo do que eu poderia sentir de volta. Antes que eu conseguisse reagir, alguém entrou no banheiro e o barulho da porta batendo ecoou alto. Nós dois congelamos, presos naquela tensão que só aumentava. Leandro ficou completamente sem cor, como se tivesse sido pego no meio de algo que não devia acontecer. E o que aquela pessoa disse mudou tudo dentro de mim e entre nós. A porta do banheiro bateu de novo e o som ecoou tão forte que parecia ter cortado o ar entre nós. Um homem apareceu no reflexo rachado do espelho, caminhando até a pia como se estivesse procurando alguém. Eu reconheci a voz antes mesmo de ver o rosto inteiro. Era o Robson, colega de trabalho do Leandro. Os dois quase nunca se falavam, mas o jeito dele entrar tinha algo estranho ali. Robson olhou para as cabines devagar, como se soubesse exatamente onde procurar. O silêncio que tomou conta daquele espaço era tão pesado que eu conseguia ouvir até o meu próprio coração acelerado. Leandro ficou estático, como se o corpo tivesse travado. O medo dele era visível. E quando Robson chamou o nome do Leandro, entendendo que ele estava ali dentro, senti uma onda de tensão que chegou a me fazer prender a respiração por um momento. Ele perguntou se estava tudo bem, com um tom que não combinava com preocupação. Era mais um aviso, como se dissesse: eu sei o que você veio fazer aqui. Leandro engoliu a seco. Eu sentia o corpo dele tremer ao meu lado. Eu respondi antes dele conseguir dizer qualquer coisa, dizendo que estávamos só conversando. Robson lançou um olhar desconfiado, desses que desmonta qualquer um, e saiu devagar, sem fechar a porta. Como se quisesse deixar claro que tinha entendido tudo. Quando ficamos sozinhos de novo, Leandro passou a mão no rosto e deixou o ar escapar com força. Ele parecia pequeno, frágil de um jeito que eu nunca tinha visto. O banheiro, que antes parecia apertado, agora parecia enorme e vazio, como se o silêncio gritasse dentro dele. Ele disse que estava cansado, cansado de se esconder, cansado de fingir que não sentia nada, cansado de levar uma vida pela metade. A voz dele falhava enquanto tentava explicar que vinha naquele banheiro, porque ali ninguém esperava nada dele. Ali ele não precisava parecer forte. E naquele dia, quando me ouviu entrar, percebeu que não dava mais para fugir do que sentia. Eu fiquei parado, deixando todas aquelas palavras caírem sobre mim devagar. Era estranho perceber que tudo aquilo, o medo dele,
O cuidado exagerado, os silêncios longos, tinham um motivo. E que esse motivo era eu. Ele levantou o olhar, com uma expressão que eu nunca vou esquecer, e disse que a presença que mais deixava ele confuso era justamente a minha, que cada vez que eu chegava perto, ele perdia o equilíbrio por dentro. Fiquei sem reação. Não sabia o que responder, porque uma parte de mim também carregava algo que eu evitava olhar de frente. A maneira como eu me sentia perto dele nunca foi normal, mas admitir isso era outra história. Mesmo assim, vendo ele daquele jeito, tão sincero e vulnerável, uma coisa ficou clara. Eu não queria machucá-lo, nem fugir. Coloquei a mão no ombro dele, com cuidado, sem pressa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque fosse um alívio. Disse que tinha medo de estragar tudo, medo de se arrepender, medo de eu virar as costas. Eu disse a verdade, a mais simples possível, que eu não estava ali à toa, que por mais que eu tentasse negar, algo entre nós já existia faz tempo, algo que eu também não conseguia colocar em palavras. Ele soltou um riso fraco, quase sem som, e disse que por um momento achou que fosse perder a coragem, mas que, se eu tivesse saído daquele banheiro, ele teria passado a vida inteira preso naquela dúvida. A forma como ele falou isso me atingiu com força, como se tudo tivesse sido construído para chegar naquele momento específico. Saímos da cabine juntos, ainda sem falar muito. O banheiro parecia outro, mais claro, mais leve, como se aquela verdade tivesse tirado um peso enorme de cima dele. E de mim também. Caminhamos até a porta devagar, e quando chegamos lá, ele me olhou de um jeito que não precisava de explicação. Um jeito que dizia que as coisas não seriam mais as mesmas. Do lado de fora, a luz da rua parecia até forte demais depois daquele ambiente fechado. Ele respirou fundo, olhando ao movimento das pessoas passando. Disse que queria tentar viver de um jeito menos escondido, que não sabia como seria, nem por onde começar, mas que queria fazer isso comigo ali perto. Não como uma promessa, mas como um desejo real. Eu senti uma calma estranha tomando conta de mim. Uma sensação de que, pela primeira vez, a gente estava andando na direção certa, mesmo sem saber direito o que vinha pela frente. E foi ali, parado na calçada, que entendi a grande lição daquele dia. A gente passa tempo demais fugindo do que sente, com medo do que pode acontecer, quando na verdade o que machuca de verdade é se esconder. Olhei para ele e disse que, seja qual fosse o próximo passo, ele não precisava fazer sozinho. Ele sorriu, daquele jeito tímido que sempre me deixou meio bobo, e caminhamos juntos pela rua como se estivéssemos respirando de verdade pela primeira vez. E se você curte relatos sinceros como esse, e quer continuar acompanhando essas histórias comigo, se inscreve no canal e vira membro. Você me ajuda a seguir trazendo conteúdos que falam sobre coragem, verdade e o que a gente sente quando para de fugir.